Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. E vocês já sabem, Roda da Fofoca. Hoje com Márcia Piovesan, da revista Tititi. Também o Vladimir Alves, do site O Buchicho. E Felipe Campos com os seus bafões aqui no nosso programa, tá certo? Mas vamos começar, claro, com a nossa primeira página. E olha, é uma primeira página que vem, mais uma vez, abordar toda a polêmica em volta do cantor Naldo, com a família dele. Parece que a coisa não para, na verdade, né? A impressão que a gente tem, porque depois da Moranguinho, dá início a todo aquele escândalo, em função de ter sido, de fato, agredida pelo marido, depois voltou atrás, está em processo de reconciliação com ele. Aí, no meio dessa história toda, surgiu a ex, surgiu a Branca, as duas brigaram entre elas e defenderam o Naldo, como vocês viram no Super Pop, até que a Luciana Gimenez deu um basta nessa história e falou, o cara não é santo não, né? Elas brigam entre elas, ele já tinha batido nas duas, não faz sentido. Mas uma pessoa precisava falar nessa história, e era o Pablo, não é? É o Pablo, o filho do Naldo com a Branca. Segundo a Branca, ele via o pai bater na mãe aos 5 anos de idade. Ele cresceu nesse ambiente de desarmonia, não é? E hoje, e faz tempo já, ele está vivendo com o pai, estava vivendo com o pai e até com a Moranguinho. E ele precisava contar o lado dele dessa história, ele sentiu essa necessidade, né? Ele fez um stories e começou a falar tudo, mas o que o pessoal não esperava é que ele fosse detonar a própria mãe como ele detonou. E aí você começa a ter outros elementos para pensar na história, não é? Quem fica acompanhando os acontecimentos quer ter uma visão global do que rola. Que história é essa, na verdade? Aí você começa a entender a parte dele, que era importante. E ele fala que a mãe nunca deu tanta importância para ele assim. Tem um momento da gravação dele em que ele fala que no dia do aniversário dele, a Branca deu um carro de presente, mas não foi para ele, foi para uma outra pessoa. E ele diz mais, ele sai em defesa do pai o tempo todo. Em nenhum momento ele se refere ao Naldo como Naldo. É meu pai, meu pai, meu pai, o que desvincula totalmente o rapaz da fama e do cantor e do artista. Ele está falando num outro nível dessa história, né? Ele está falando como filho mesmo. E aí ele vem e defende o pai, sem tocar no assunto da Moranguinho, mas na relação com a mãe, que ele fala que a mãe, tudo que o pai deu, ela, né, perdeu tudo, gastou tudo e que agora ela está querendo tudo de novo. E isso é uma coisa com a qual ele não concorda. E ele começa o vídeo falando algo que me impressionou, porque ele fala assim, tá bom, vamos lá. E ele diz que ele sempre procurou a paz, que é uma coisa que ele nunca teve na vida. E esse menino, ele é super jovem, eu acho que ele tem 18, 19 anos agora, né? E pelo que a mãe já tinha dito, que ele via o pai bater na mãe desde os 5, vocês imaginam como pais. E é isso, esse ambiente de calma. Acho que não deu muito certo, né? Porque a gente teve as informações que ele ficou trancado no quarto no dia da briga feia do Naldo com a Moranguinho, porque é aquela coisa de não aguentar mais, né, ver esse tipo de história de violência doméstica realmente. E a parte disso, ele não discute o pai como marido, ele quer falar do Naldo como pai mesmo. E nessa parte aí ele elogia bastante o pai, ele conta coisas que o pai teria feito pela mãe dele que ninguém sabe e que é o que muda um pouco o quadro dessa história. Não absolve o Naldo no episódio das agressões de ter sido um marido agressivo, agressor, né? ter batido mesmo nas suas mulheres, nas mães dos seus filhos, mas como pai ele traça um quadro bem diferente mesmo, né? E aí vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai colocar o vídeo para vocês, os principais momentos que ele gravou, acho que uns 10 minutos, ou seja, o Pablo queria de verdade desabafar. E ele fala assim, de grana, muito, mas não é só isso mesmo. A busca pela paz é o preponderante, não é? E a história da mãe
ter um lado que ninguém conhece, que é um lado bastante discutível mesmo, né? É importante. Ele precisava colocar esse tipo de coisa. Como o nosso programa ouve todos os lados da história, só não fala quem não quer falar, o que também é o direito, né, de cada pessoa, a gente vai colocar no ar esse vídeo do Pablo para vocês, do filho do Naldo, tá? Porque realmente ele chega a falar, e isso o impressiona, que ele acha mesmo que a mãe tem que ser punida. Ele vai mais longe, ele fala que ele reza por ela, né? Tipo assim, porque a justiça divina, ele não diz com essas palavras, essas são minhas. É tipo assim, ela vai pagar muito caro diante de Deus por todas essas coisas que ela faz. Isso, né, é a mensagem que ele deixa nessa história. E aí é que a coisa pega. Tem alguns trechos que foram transcritos, inclusive, pelo Extra Online, onde ele diz assim: no dia do meu aniversário, ela presenteou outra pessoa com o carro. Ela só vai contar o que favorece a ela. E ele diz: eu não estou brigando ou reclamando pelo fato dela ter dado o carro para ninguém, não. Eu estou reclamando da injustiça, porque tudo que meu pai fez por ela, ela conseguiu acabar. E agora ela quer tudo de novo, só que sem merecimento nenhum. Na gravação, e vocês vão ouvir, só estou adiantando um pouquinho, ele diz assim: eu não falei 1/3 do que já passei com a minha mãe, e ela não é essa flor que se cheire, que é outra frase dele que vem sendo bastante comentada, quando ele diz que ela tem que ser punida, quando ele diz que ela não é flor que se cheire, né? Quando ele fala que realmente ela acabou com tudo e ela quer tudo de novo, enfim, é um vídeo que eu acredito que a Branca não estava esperando nunca na vida dela. A gente não sabe como está aí batendo nela, que ontem ainda estava nas redes sociais batendo boca com a Moranguinho. Aí vem o filho e dá o lado dele dessa história. Olha, em gravações contínuas ele conta mais. Ele diz: eu não falei 1/3 do que já passei com a minha mãe, não é? E ela não é essa flor que se cheire. Tem gente falando que eu abandonei a minha mãe pelo meu pai por conta de dinheiro. E é isso que ele não aceita. É tipo ter trocado. A mãe tá pobre, o ricão aí da história é o pai. Na época da separação, o Naldo estava no auge. E ele diz: é muita gente burra. Se eu estivesse morando com ela, eu teria pensão. Acorda pra vida. E o desabafo não para. Ele diz: minha mãe pegou a pensão e deu um carro para um namorado dela. Gastou dinheiro com várias outras coisas, menos comigo. Então, esse carro que ele diz que foi dado no dia do aniversário dele, mas por uma outra pessoa, foi para o namorado, ele completa só mais tarde, e com o dinheiro que era da pensão. Uma pensão que parece ser, que era na época, de R$30 mil, tá? E finaliza: mãe é mãe. Mas mãe é mãe quando tem consideração pelo filho. Depois que isso acaba por conta de dinheiro, dane-se. Mas esse dane-se vocês transportem, traduzam por um palavrão, tá? Dane-se. E finaliza: mãe é mãe, mas já li, né? Em outro vídeo ele diz que a mãe chegou a pedir 10 mil para o filho pagar dívidas dela, inclusive, além dela ter gasto tudo, né, e muitas vezes não ter dado a pensão do menino, ela ainda vem pedir para ele pagar as dívidas. Essa é mais uma outra afirmação polêmica também. Daqui a pouco a Márcia Piovesan, Vladimir Alves, o Felipe Campos também vão comentar essa história. O Naldo, claro, replicou, repostou esse vídeo do filho. Para ele não deixa de ser, não estou nem falando em relação a isso daí vai melhorar a imagem dele diante do público depois de todo o escândalo e essa faceta de espancador, de agressor ter sido revelado. Não é isso. Eu acho que para ele, acima de tudo, essa história aconteceu e compensou, entre aspas, para pelo menos absolvê-lo como pai, né? O pai que cuidou do filho, o pai que está cuidando do filho, e os dois atravessando juntos uma fase muito difícil que vem desde a época
da separação, não é agora por conta dessa história da Moranguinho não, tá? Mas vamos ouvir aqui umas opiniões e a gente passa o vídeo para vocês conferirem, ouvindo muitas dessas coisas que eu falei e muito mais da boca do próprio Pablo, o filho do Naldo com a Branca. Márcia Pilvesan, tá meu boa, amor, tá bem? querida? Oi, Tudo. Flávia, todo mundo. Ó, daqui a pouco edição quentinha da Tititi para vocês. Tudo bem, Flávia, Sobrão? tudo bom, Boa querido? tarde. Boa tarde. A gente só pega rabo de foguete, né? Só confusão. Uhum. E a gente cada dia fica mais surpreso com tudo que acontece, É. porque é uma família desestruturada, é uma família desequilibrada. Né? E os dois já eram adultos, né? Ele veio ao mundo e se deparou com um mundo muito duro, uma vida muito dura dentro de casa. Vamos conferir agora o vídeo do Pablo. Vamos lá. Porque meu pai nunca te espancou, meu pai nunca te bateu, era briga de casal, era briga enérgica. Ele nunca te trancou num quarto e te meteu-lhe a porrada. Eu morei com vocês durante 13 anos e eu nunca vi isso. E ela disse que essa situação toda que ela viveu hoje é por culpa dele. E isso não tem lógica ela falar isso, porque já são 8 anos que eles estão separados. Eles não se falam mais, tem 8 anos também. E tudo que acontece com ela é ela que plantou lá atrás. Tudo que ela veio a colher hoje é ela que plantou lá atrás. Ela tem problema com gente da própria família. Eu sei que é minha mãe, eu sei que é difícil para todo mundo entender isso, só que é surreal o que ela vem fazendo. Ela vem atrapalhando a carreira do meu pai já tem 8 anos. Tudo que acontece ela se mete, tudo que acontece ela vem contra ele. E isso não é justo. E ela faz isso por querer dinheiro. Sempre na chantagem de querer dinheiro, se não faz. E como não tem cabimento, meu pai dá dinheiro a ela, ela vai e faz isso. Durante esse tempo, quando eles se separaram, eu lembro que eu fiquei com a minha mãe durante anos e eu vi a injustiça que é meu pai tá pagando pensão e ela não tá me ajudando como eu queria, como eu precisava, não tava me dando uma vida legal. Até por isso eu não consegui terminar os estudos, que minha vida foi de ponta cabeça de uma hora para outra. E ela se enfiava em dívida, a pensão chegava, ela já estava devendo. Teve carro, teve casa, carro para marido, carro para namorado, roupa e festas e mais festas, e deu no que deu. Hoje passou 5 anos eu morando com ela, eu decidi vir pro meu pai porque meu pai foi assaltado, teve crise no país. Eu via que era injustiça, ele tá dando 30 mil para ela e ela não fazendo nada de que eu diga de evolução pro meu futuro. Durante esse tempo que eu morei com ela, eu chegava em casa, ela estava com outras pessoas que eu não podia entrar em casa. Primo meu já presenciou isso, eu tendo que ir dormir na casa do meu primo, porque ela não deixava eu entrar em casa porque tinha homem lá dentro. E tudo isso, meu pai dando dinheiro, meu pai ajudando como podia. E até antes de ter esse lance de pensão, meu pai ajudava também. Meu pai chegou a montar um escritório para ela quando ela decidiu trabalhar na música como produtora. Meu pai deu móvel, meu pai deu o local, meu pai deu dinheiro, meu pai deu carro novo. Tudo que ela precisava, meu pai ajudou. Só que aí, como ela é descontrolada, ela não conseguiu dar continuidade e acabou tudo. E hoje ela vem de novo através de querer dinheiro, tentando acabar com a vida dele. E eu não vou deixar que isso aconteça, porque eu vivi no meio dos dois. Eu entendo que é covardia, eu entendo que é maldade dela por fato de querer dinheiro, porque ela conseguia armar planos para querer dinheiro, ela fazia de tudo para querer dinheiro. E isso é a maneira mais incerta de viver. O que meu pai tinha quando eles se separaram era 2 apartamentos na comunidade onde a gente nasceu e se criou, que foi o que ficou para ela. Ela conseguiu acabar com um apartamento também, ela vendeu, gastou dinheiro. Então é injusto o povo que está sabendo do assunto agora vir e defamar meu pai, defamar a mim, falar que eu sou mercenário, dizer que meu pai está sendo injusto com ela. Ele não está sendo injusto com ela, o que ele tinha ele deixou. Ele ajudou depois do que ele deixou, ele deu dinheiro, como eu falei, deu escritório, como eu falei. E eu vim morar com ele por conta de querer paz, por conta de não estar tendo uma convivência boa com ela, por descontrole dela. E como eu disse sobre ter rapazes lá dentro, outras pessoas que eu não gostava de conviver, que ela botava dentro de casa, isso foi me atormentando. Até o dia que eu precisei viajar com meu pai, que eu nunca mais vou esquecer desse dia. Que mesmo com toda essa confusão, eu sempre estava junto com meu pai, eu sempre estava trabalhando com ele. Ele sempre me ajudava, dando 30 mil de pensão, ele me ajudava quando eu trabalhava.
porque ele via que o dinheiro não vinha para mim, ele já sacava, mas ele dava para não ter confusão, entendeu? Eu precisei viajar nesse dia, foi uma quantia muito baixa que eu pedi, isso eu vou citar porque foi surreal, se eu não me engano foi R$300 que eu falei. Precisava para ir viajar, ela disse que não tinha. E um dia antes ela tinha acabado de receber a pensão que seria para mim, entendeu? Depois desse dia eu achei muita sacanagem, muita covardia, eu decidi vir morar com meu pai. E expliquei para ele, falei, é isso que está acontecendo, não existe o que ela está fazendo, o senhor está num momento de crise, o senhor acabou de ser assaltado. Meu pai foi assaltado e eu vou contar para vocês que vocês não devem nem saber disso. Ele foi assaltado e a quantia de dinheiro que tinha era tão grande que era plano de vida da minha irmã, era plano de vida meu, dele. E ele foi assaltado, teve a nossa casa assaltada, eu não morava aqui ainda. Depois que ele entrou nessa crise eu vim morar com ele, porque eu percebi a covardia e percebi que ele não tinha mais não tinha como continuar pagando essa pensão, porque ele estava com bastante dificuldade financeira e eu vim morar com ele, até para ajudar e porque eu queria estar perto, porque eu decidi seguir o mesmo passo que ele. E depois disso ela veio tentando acabar com a gente, tentando atingir nosso trabalho, denegrir nossa imagem. E é isso que ela está conseguindo fazer, porque até agora ninguém falou nada e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Eu espero que vocês entendam que eu sei que ela é minha mãe, eu sei que eu nunca deveria estar fazendo isso, mas eu preciso fazer porque isso não é certo. Por mais que seja minha mãe, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Ela está sendo covarde, ela está sendo injusta. Meu pai ajudou ela de todas as formas, de todos os jeitos que ele pôde ajudar, ele ajudou. Para hoje ela fazer isso, isso não é leal, entendeu? A única coisa que eu consigo sentir por ela é a misericórdia, que Deus tenha misericórdia dela na hora de castigar, porque o que ela está fazendo merece total castigo, merece punidade, ela merece ser punida. E Deus é muito mais do que justo, todos sabem disso. E eu só peço que Ele tenha misericórdia dela, porque eu não consigo mais sentir carinho, amor por ela, depois de tudo que ela vem fazendo com meu pai. Meu Deus, não essa tem expressão que ponto, vírgula, pausa para respirar, nada. É tipo um desabafo mesmo. Tudo que estava guardado aí há tanto tempo, né, que nunca veio ao conhecimento do público, apesar deles serem pessoas públicas, o Pablo resolveu colocar agora. Aí, e olha, meu Deus do céu, que desabafo, né, Mar? Não, é muito triste. As coisas... Eu a acho questão... ele a maior vítima dessa história não mesmo. Tenha a dúvida, pessoa ele mais tá no meio penalizada com esse mundo de tanta desarmonia. Eu só não concordo muito quando judiação. ele fala que a Branca que está tentando destruir a carreira do Naldo. O Naldo também fez coisa errada com relação ao último escândalo da agressão, né, ali. Ponto que ele fala e que aí a gente pode talvez questionar é quando ele fala: eu nunca vi bater, isso nunca acontecia dentro da minha casa, porque aí se ele falasse o contrário ia agravar mais ainda, né, a situação do Naldo, como a Branca já agravou dizendo que realmente ele batia nela e que o menino via aos 5 anos de idade. Então aí tocou na problemática atual do Naldo e que vem prejudicando bastante a carreira dele. Aí eu achei que ele passou um pano, mas o resto... Nossa, não, aquilo dele não poder entrar em casa porque tinha homem lá dentro, não, isso é absurdo, isso é inaceitável. De não dar um presente de aniversário para ele, mas dar um carro para o namorado. De negar R$300, sendo que ela tinha recebido 30 mil, né, diz ele, que né, não que a gente tinha. tá reproduzindo, que ele tá a gente está falando, discutindo, Branca, se quiser vídeo, falar, claro. tá aberto, a Morango também, o Naldo também, a gente deixa aberto para todo mundo. E nós estamos falando agora, discutindo agora, o depoimento dele, o desabafo do Pablo, tá? Em cima do que ele está dizendo, porque a gente não viveu, não participou, não tem como saber, não dá para bater martelo nessa história, e nem é essa a nossa intenção. Mas que ele sempre foi um ponto, né, que todo mundo se preocupava, inclusive, quando ele aparecia nas manchetes dos jornais, por causa da briga da mãe com o pai, porque não tinha pensão, porque isso, porque aquilo, porque saiu de casa. Uma série de coisas, as pessoas sempre se condoíam dele, e isso era uma reação geral. E hoje a gente vê que, intuitivamente, né, nós estávamos todos, a gente aqui, vocês em casa, todo mundo certo, quando
intuía a vida difícil dele, difícil, Porque até difícil. agora procurando paz, né? É difícil um filho sair da casa da mãe, né? Geralmente eles ficam com a mãe, para você optar, não, eu vou morar com meu pai, sendo que o pai já estava casado com outra mulher. Difícil, a gente cismava com essa história, né? Verdade. E agora fica, se realmente for verdade, né? Fica provado que realmente é complicado, a convivência ali era muito complicada. Não, a gente imagina o que foi difícil, né? Sentar diante de uma câmera e falar tudo o que ele falou. E assim, a gente não tem como duvidar da sinceridade dele, dessa dor, dessa revolta, dessa necessidade de fazer justiça em relação à figura do pai, porque ele falou tudo de uma maneira muito espontânea, as coisas foram, né, jorrando de dentro dele. Ele foi falando e com uma coerência e com um fio de narrativa absolutamente, né, assim, encadeado mesmo. Então você vê que aquilo não é uma coisa premeditada, ele não decorou um discurso, ele não pensou para falar. Ele viveu, né? Ele uma viveu, coisa exatamente. que Estava tudo dentro dele e ele precisava colocar. Ligou o microfone, ligou a câmera, ele saiu falando. É o que falam, né? A boca fala do que o coração está cheio. E eu acho que é isso que ele tem vivido. Não só hoje, se a gente for observar em postagens dele com 15 anos, em 2013, quando o Naldo casou com a Moranguinho, ele também soltou uma metralhadora contra o pai. Sim. Claro que não diretamente, mas ele fez algumas postagens falando sobre vagabundo, falando sobre inimigo, falou assim, olha, hoje eu quero que o mundo se exploda, foi um palavrão que ele usou, e ele falava, só lembra de mim quando esquecem de você. Então, ele ficou abalado. Ele era adolescente, né? No turbilhão da coisa. Ele tem 5 anos, isso, né? E agora ele vem, mas só que agora ele está do outro lado. Está morando com o pai, que possivelmente tenta as pazes com a Moranguinho. E eu acho que o que machuca em toda essa situação, por mais que ele tenha aí seus motivos, por mais que ele viva num ambiente familiar desestruturado, é o filho falar contra a mãe. Eu acho que isso machuca demais. Porque assim, vai chegar uma hora, assim como ele falou do pai dele há 5 anos atrás, que ele vai se arrepender de tudo isso que ele falou contra a Branca. Porque a gente sabe, às vezes, chega num juiz, o juiz fica sabendo da situação da mãe. Olha, a mãe, ela não dá atenção para os filhos, ela usa droga, ela não é presente, mas o juiz acaba dando a causa, ganha para a mãe ficar com os filhos. É muito difícil tirar a guarda de mãe, né? Pois é. Precisa de muito para tirar a guarda de mãe. A mãe pode pintar e bordar, como dizem por aí, mas eu acho que ele está pintando uma Branca que eu não consigo acreditar. Ah, eu não duvido. Eu não duvido de nada nesse quarteto. De tudo. A gente não vai dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho que, né, muita e ele coisa aí pode dinheiro ser dentro verdade. de casa, é isso? É isso que ele disse, né? Que era tanto que implicava o futuro de toda a família. Era uma grana que ele tinha para todo mundo, da irmã dele como filho, do próprio Naldo, a Moranguinho e a filha. Ele tinha essa fortuna dentro daquela casa. E mas por que não guardou em banco, gente? Então, não sei, né? Por que não tem? Muita gente não faz isso mais, né? Por conta de uma série de complicações. Mas, enfim, isso é uma outra história. E alguém, claro, ficou sabendo, deve ter sido alguém de dentro da casa que bateu para marginais, eles foram lá e levaram tudo. E aí, a partir daí, ele já estava zerado, né? E a crise no país, que ele cita também, e a baixa na carreira, juntou tudo. Aí veio a Moranguinho e colocou a pedra que faltava com a história do espancamento. Mas o problema não foi a denúncia da Moranguinho, ela estava certa em denunciar. Quem provocou esse episódio foi ele quando encostou a mão nela. E não só a mão, mas, como disseram as manchetes, a garrafada. O erro dela, no meu entender, isso é a opinião absolutamente de cada um, foi ter feito tudo isso e ter voltado atrás. Mas isso eu já falei para vocês. Ontem eu não vou ficar aqui igual papagaio repetindo as minhas opiniões. Acho que ela está de ponta cabeça. Acho que o que ela está fazendo não se faz. Mas aí é um assunto dela. E eu não estou falando de voltar, não voltar com o marido. Eu estou falando sempre da
do que fica irresponsável. Você utiliza toda uma estrutura, não é? E depois você desfaz, vai tudo por água abaixo. Que eu estava vendo, hoje estava conversando com uma seguidora e ela estava falando também isso, desse comentário que eu fiz ontem, e que ela acha que devia haver uma punição para quem faz isso em termos de grana, uma multa. Você mobiliza uma estrutura, tudo, você mobiliza tudo e depois você... E todo mundo disposto a te defender, a fazer justiça, né? Vamos punir os agressores não passarão, essa coisa toda, e depois vai lá e pisa tudo em cima, descarta. Então eu acho que está certo isso mesmo. Faça com muita consciência, de fato, né? Mas senão vai ter que acabar, porque é nosso dinheiro, é o meu, da Marcinha, é o seu que está em casa, é o do Vlad. A gente paga nossos impostos e eles ganham o dinheiro público, ou seja, eles ganham através do nosso dinheiro. É isso que muita gente como ela, como a Sutonã, muita gente faz. Não dá para não chegou a dar parte, não usou essa estrutura. Mas assim, usa o lado emocional das pessoas, porque todo mundo se solidariza, está todo mundo unido na mesma causa. E a própria pessoa inteira, todas as atrizes da emissora, todo mundo de camiseta no dia seguinte, mexeu com Foi todas. o país todo, né? Ela realmente mexeu com todas.